Capítulo 374 Arranjo espiritual do vazio. Xiaoyu tentou resistir por um bom tempo até que ele finalmente percebeu que não havia sentido em continuar tentando. A única coisa que ele podia fazer era esperar e se entregar ao seu destino. Após tratar as costas de seu amigo, Nili o virou e inclinou-o sobre a árvore. Ele ficou atônito com a visão. Xiaoyu era extremamente esbelto, e seu peito era liso e suave. Por mais que houvesse diversas queimaduras, não era nada terrivelmente sério. Uma grande parte de sua pele branca como neve podia ser vista. Não havia nem sinal de machucados em seu peito e sua pele branca como neve estava coberta por uma misteriosa tatuagem. O design da tatuagem era extremamente complexo, como se tivesse sido forjado através de arranjos de inscrições de alto nível. Mesmo Nili não conseguia entendê-las, contudo, ele intuitivamente sentiu que esse arranjo de inscrição era provavelmente ligado às origens de Xiaoyu. Um anel suspeito com o poder sobre o tempo e espaço, e um conjunto de misteriosos e profundos arranjos de inscrição. O passado de Xiaoyu com certeza era formidável. Como Nili não parava de observá-lo, Xiaoyu ficou corado da face até o pescoço. Ele só podia inclinar sua cabeça ligeiramente para longe. Nós somos ambos homens, o que há para se envergonhar sobre? Nili encolheu os ombros. Ainda assim Xiaoyu parecia um pouco indignado com as palavras de Nili. Ele passou a tratar à frente de Xiaoyu. Ele lentamente aplicou a medicina nas feridas de seu amigo. Nili tinha uma expressão séria em sua face enquanto olhava para as feridas de Xiaoyu. Ele finalmente observa Nili com uma expressão mais amena. Lágrimas se formavam em seus olhos. Quem sabia o que ele estava tentando dizer? Você pode não me olhar nos olhos. Você está fazendo meus pelos arrepiarem. Nili disse, um pouco friamente. Não? Xiaoyu não poderia ter interesse em homens, certo? De qualquer maneira, Nili voltou a tratar as queimaduras, e só deixou as partes privadas para que Xiaoyu tratasse por si só. No momento que Nili se preparava para liberar os meridianos de Xiaoyu, seus olhos voltaram a encarar aquele misterioso arranjo de inscrição no peito de Xiaoyu. Ele podia sentir uma energia misteriosa sendo liberada através da tatuagem no peito de Xiaoyu. Era como se ao redor dela o tempo e espaço tivessem parados. Assim que seus olhos fixaram a tatuagem, ele sentiu como se estivesse sendo sugado para dentro. Ele não conseguia desviar o olhar. Seu coração se encheu de curiosidade. O que exatamente era esse padrão de inscrição? Ele inconscientemente estendeu sua mão e tocou o peito de Xiaoyu. Seu corpo não mais respondia a seus comandos, e ele foi sugado por essa energia. A energia surgiu violentamente. O arranjo de inscrição começou a girar rapidamente. Misteriosas correntes do arranjo de inscrição se movimentaram em todas as direções e se prenderam a Nili. Um vórtice profundo sugou sua mente adentro. Nili perdeu completamente sua mente. Após um longo período de tempo, Nili entrou em um espaço escuro e inacabável. Ele se sentou calmamente nesse local. Era um vazio que fazia qualquer um se sentir vulnerável e exposto de todas as direções. Onde é isso? Nili franziu as sobrancelhas. Porque isso aconteceu ao tocar naquele arranjo de inscrição. Ele sentiu uma intenção poderosa permeando no espaço ao redor. Sua própria intenção era como uma gota de água em um vasto oceano em comparação.
Uma voz profunda e rouca soou dentro do infinito tempo-espaço. Esse é um espaço dentro do arranjo espiritual do vazio. O arranjo espiritual do vazio. Nili franziu as sobrancelhas. A informação vagou por sua mente enquanto ele se recordava sobre o arranjo espiritual do vazio. Somente alguém que tivesse cultivado a técnica da adivinhação celestial a um nível extremamente elevado poderia fazer esse arranjo de inscrição. Era dito que a adivinhação celestial poderia permitir alguém a escalar o Dao celestial e destruir o selo de tempo e espaço posto pelo sábio imperador. Mas, uma vez que alguém cultivasse essa técnica e ele alcançasse certo nível, ele seria descoberto pelo sábio imperador. Depois disso, a morte era o que o esperava. Assim, somente alguns poucos pela história eram poderosos o suficiente para utilizar um arranjo espiritual do vazio. Todos esses possuíam uma grande força e haviam escalado inimagináveis alturas, do Dao celestial. Até certo ponto, todos eles eram fortes o suficiente para lutar contra o sábio imperador. De fato, antes de minha morte, eu utilizei esse arranjo espiritual do vazio sobre o corpo de minha filha. Isso foi há vários milhões de anos atrás. Meu confronto com o sábio imperador terminou com minha queda. Para proteger minha única filha, ele a enviou pelo espaço-tempo com uma técnica secreta, e ela foi trazida a esse presente, milhões de anos mais tarde. Eu escolhi esse tempo por ter sentido uma poderosa aura de tempo e espaço aqui. Alguém conseguiu cultivar a técnica de adivinhação celestial ao meu nível. Sua filha. Nili não podia deixar de franzir as sobrancelhas. Poderia essa filha ser Xiaoyu? Nili tinha suspeitado sobre o gênero de Xiaoyu, mas ele não podia confirmar isso. Ele sorriu amargamente enquanto pensou sobre o peito de tábua dela. Naquela hora, ele pensou que havia confirmado que ele era um homem. A voz não parecia muito incomodada pelo que Nili estava pensando, e disse: eu não sei onde aquele especialista está, mas eu posso sentir uma poderosa aura de tempo e espaço vindo de você. Seu corpo continha uma poderosa aura de tempo e espaço em si. Poderia ser aquela obtida pelas 2 páginas remanescentes do livro do espírito demoníaco temporal. Ou é outra coisa? Nili encarou o vazio e perguntou: eu gostaria de perguntar ao Senhor, qual o motivo para botar esse arranjo de inscrição do vazio no peito de sua filha? A intenção respondeu: através desse arranjo do vazio, minha esposa e eu selamos nossos cultivos dentro do sangue de nossa filha. Ao longo do tempo, a linhagem de nossa filha vai ser ativada, e ela se tornará uma especialista que irá nos superar. Embora ainda assim, ela não será forte o suficiente para confrontar o sábio imperador. Nós só podemos esperar por aquele especialista que atingiu o pico da técnica adivinhação celestial. Eu imagino, como posso ajudá-lo? Nili disse após considerar suas palavras. O arranjo do vazio havia sugado sua consciência para dentro de si, esse especialista deve ter feito com que isso acontecesse. Ele deve ter algum motivo por trás disso. Eu não sei suas origens, mas eu posso sentir que você tem uma relação mais que ordinária com minha filha, a voz disse. Asterisco colgasterisco asterisco colgasterisco. Nili não podia deixar de se sentir um tanto estranho. Somente alguns minutos atrás, ele nem ao menos sabia que Xiaoyu era uma mulher. Agora que ele sabia disso, ele não podia deixar de estranhar. Ele tinha tocado o corpo de Xiaoyu completamente. Bom, nós somos somente amigos próximos.
Nili deu um sorriso amarelo. Já que você é um amigo próximo dela, então eu gostaria de confiar algo a você, a voz disse. Senhor, por favor, me diga. Se for algo que eu possa fazer, eu vou dar o meu melhor. Nili respondeu sinceramente. Afinal, sua relação com Xiaoyu não era ruim. Um pouco antes, ele havia sido salvo por Xiaoyu. Ele até mesmo a havia tocado. Se ele não pudesse concordar com o pedido do pai dela, ele seria um cruel sem vergonha.